Meus filhos queridos, é com o coração cheio de preocupação pastoral que venho falar com vocês hoje sobre algo que tem destruído muitos lares e afastado a graça de Deus de dentro das famílias. Escutem bem estas palavras, pois elas podem salvar o seu casamento e trazer de volta a paz ao seu lar. O casamento, meus filhos, é uma aliança sagrada estabelecida pelo próprio Deus. Quando um homem e uma mulher se unem diante do altar, não são apenas duas pessoas que se juntam, mas duas almas que se tornam uma só carne, como nos ensina as Sagradas Escrituras. Esta união é tão santa que o próprio Cristo a comparou ao amor que ele tem pela igreja. Por isso, tudo aquilo que quebra esta unidade, que divide este amor, é uma ofensa ao próprio Criador. Dentro do lar cristão, a oração deve ser o alimento diário que nutre a união entre os esposos. Quando marido e mulher se ajoelham juntos diante de Deus, quando erguem suas vozes em uma só súplica, quando agradecem pelas bênçãos recebidas lado a lado, eles fortalecem os laços invisíveis que os unem. A oração em família é como o orvalho que desce dos céus e refresca a terra ressecada. Ela traz vida onde havia secura, esperança onde havia desânimo, amor onde havia esfriamento. Mas eu vejo com tristeza que muitos casais têm abandonado este tesouro precioso da oração comum. Eles se levantam pela manhã correndo para os afazeres do mundo, passam o dia inteiro sem se lembrarem de Deus e chegam à noite tão cansados que mal conseguem dizer um Pai Nosso antes de dormir. E quando surge uma discussão, uma divergência, uma palavra mais áspera, eles se afastam um do outro como se fossem inimigos, esquecendo-se de que são companheiros de jornada rumo ao céu. É aqui que quero fazer um alerta muito sério, meus filhos. Prestem bem atenção ao que vou dizer, porque estas palavras podem mudar a sua vida conjugal para sempre. Nunca, em hipótese alguma, vão para a cama brigados com seu cônjuge. Nunca deixem o sol se pôr sobre a vossa ira. Esta é uma orientação que vem diretamente da palavra de Deus, e eu a repito com toda a força da minha alma. Não durmam com raiva no coração. Quando vocês se deitam carregando mágoa, ressentimento, palavras não perdoadas, vocês abrem as portas da sua casa para forças que não são de Deus. O lar, que deveria ser um santuário de paz, se transforma em campo de batalha espiritual. A presença do Espírito Santo, que deveria habitar entre vocês como habitava no Templo de Salomão, se retira entristecida, deixando o espaço vazio que será ocupado por outras influências. Vocês acham que estou exagerando? Então escutem o que acontece quando um casal vai dormir sem resolver suas diferenças. Durante a noite, enquanto o corpo descansa, a alma continua agitada. Os sonhos ficam perturbados. O sono não traz o descanso que deveria trazer. E pela manhã, em vez de acordarem renovados e dispostos para um novo dia, vocês se levantam com o coração ainda mais pesado, com a mágoa ainda mais enraizada. É como uma ferida que, em vez de cicatrizar durante a noite, infecciona e se torna mais dolorida. Cada noite que passa sem perdão é como um tijolo a mais no muro que vai se construindo entre vocês. E muitas vezes, quando finalmente querem derrubar esse muro, ele já está tão alto e tão grosso que parece impossível de destruir. Deixem-me contar a vocês sobre um casal que conheci há muitos anos. Eram pessoas de fé, frequentavam a igreja, criaram os filhos no temor do Senhor. Mas tinham um costume muito ruim. Sempre que discutiam, cada um ia para um canto da casa e lá ficavam remoendo a raiva, alimentando o ressentimento, justificando suas posições. Eles achavam que com o tempo a situação se resolveria sozinha, que o amor falaria mais alto. Que engano terrível! Numa dessas vezes, discutiram por causa de uma decisão sobre a educação dos filhos. Ele achava que deviam ser mais rigorosos. Ela preferia mais diálogo.
Uma divergência normal entre pais que se preocupam com os filhos. Mas em vez de conversarem e chegarem a um acordo, cada um se fechou na sua opinião. Ele foi dormir no sofá da sala, ela ficou na cama, mas ambos com o coração cheio de orgulho ferido. Durante a noite, a casa inteira parecia pesada. As crianças sentiram que algo estava errado, mesmo sem entender direito o que tinha acontecido. O ambiente familiar, que sempre foi de alegria e união, ficou carregado de uma tristeza estranha. E vocês sabem o que aconteceu no dia seguinte? Em vez de a situação melhorar, ela piorou. Ele acordou ainda mais convencido de que estava certo, ela também. A mágoa da noite anterior se transformou numa barreira invisível entre eles. Durante o café da manhã, mal se falaram. As crianças perguntaram por que o papai tinha dormido na sala, mas nenhum dos dois soube explicar de uma forma que não deixasse os pequenos preocupados. E assim foram passando os dias. O que era para ser uma discussão de uma noite se transformou numa frieza que durou semanas. Eles continuavam cumprindo suas obrigações como marido e mulher, mas o calor do amor tinha esfriado. A intimidade se perdeu. As conversas ficaram superficiais. A oração em família simplesmente desapareceu, porque como iam orar juntos se nem conseguiam se olhar nos olhos? Vocês podem imaginar o que isso causou na vida espiritual daquela família. A presença de Deus, que antes era tão forte naquela casa, foi se afastando aos poucos. As bênçãos que costumavam receber começaram a escassear. Os negócios do marido começaram a não dar certo como antes. A saúde da esposa começou a se abalar. Os filhos ficaram mais rebeldes, mais difíceis de educar. E tudo isso por quê? Porque dois corações que deveriam estar unidos se fecharam um para o outro. Porque dois esposos que prometeram diante de Deus amar-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, permitiram que uma simples divergência se transformasse numa muralha de separação. Felizmente, Deus teve misericórdia daquela família. Numa noite, a esposa teve um sonho muito claro. Ela viu a casa deles, mas em vez de ser o lar acolhedor que sempre foi, estava escura e fria. E uma voz lhe disse: "Onde está o amor que prometeste diante do altar? Onde está a união que jurastes manter até que a morte vos separasse?" Ela acordou com o coração apertado e finalmente entendeu o que estava acontecendo. Levantou-se da cama, foi até a sala onde o marido dormia, e ali mesmo, de joelhos, pediu perdão. Não importava mais quem estava certo ou errado na discussão original. O que importava era restaurar a paz do lar, trazer de volta a presença de Deus para dentro da família. O marido, que também estava sofrendo com aquela separação, imediatamente a perdoou e pediu perdão também. Ali mesmo, naquela madrugada, eles se abraçaram, oraram juntos pedindo a Deus que curasse as feridas que tinham se aberto entre eles, e prometeram nunca mais deixar o sol se pôr sobre qualquer tipo de desentendimento. E vocês sabem o que aconteceu? No mesmo instante, a paz voltou para aquela casa. Era como se uma nuvem pesada que estava pairando sobre a família tivesse se dissipado. As crianças, mesmo dormindo, pareciam mais tranquilas. E no dia seguinte, tudo começou a se resolver. Os negócios voltaram a prosperar, a saúde se restabeleceu, a harmonia familiar foi restaurada. Esta história, meus filhos, não é uma exceção. Ela se repete em milhares de lares todos os dias. Quando vocês permitem que a mágoa pernoite em seu coração, vocês estão brincando com fogo. Estão arriscando não apenas a felicidade do seu casamento, mas a paz espiritual de toda a sua família. O inimigo das nossas almas conhece muito bem a importância da união entre os esposos. Ele sabe que uma família unida na fé é uma fortaleza que ele não consegue conquistar. Por isso, uma das suas estratégias favoritas é semear a discórdia entre marido e mulher.
Ele usa as pequenas diferenças, as palavras mal interpretadas, o cansaço do dia a dia, o estresse das responsabilidades, tudo isso como ferramentas para criar divisão onde deveria haver união. E quando vocês vão para a cama brigados, vocês facilitam muito o trabalho dele. Durante o sono, quando a mente está mais vulnerável, quando as defesas espirituais estão mais baixas, ele aproveita para plantar sementes ainda mais venenosas de ressentimento, de mágoa, de orgulho ferido. Ele sussurra no ouvido de vocês: você estava certo, o erro foi todo dele. Ela não te valoriza, ele não te entende. Você merece algo melhor. E aos poucos, aquela pequena discussão se transforma numa ferida profunda que pode levar anos para cicatrizar. Por isso eu insisto tanto com vocês. Não deem esta oportunidade ao inimigo. Não permitam que ele use o seu próprio lar como campo de batalha. A sua casa precisa ser um território sagrado, uma embaixada do céu na terra, um lugar onde Deus se sente bem-vindo e onde sua presença pode habitar permanentemente. Mas como fazer isso na prática? Vocês podem estar se perguntando: como resolver as diferenças sem ir dormir brigados? Deixem-me dar algumas orientações muito claras que, se seguidas com sinceridade, vão transformar a vida conjugal de vocês. Primeiro, quando surgir uma discussão, uma divergência, parem imediatamente e façam uma oração juntos. Não importa quão irritados vocês estejam, não importa quem está certo ou errado. Antes de continuarem a conversa, peguem-se pelas mãos e peçam a Deus que ilumine o coração de vocês, que traga sabedoria para resolver a situação, que afaste todo o orgulho e todo o egoísmo que possa estar atrapalhando o entendimento. Segundo, lembrem-se sempre de que vocês não são adversários, são companheiros de jornada. O problema não é eu contra você, é nós contra o problema. Quando vocês assumem esta postura, quando param de tentar provar quem está certo e começam a buscar juntos a melhor solução, tudo fica mais fácil. Terceiro, pratiquem a humildade. O orgulho é o maior inimigo do casamento. Muitas vezes, a questão não é nem sobre quem está certo ou errado, mas sobre quem vai dar o primeiro passo para a reconciliação. E este primeiro passo é sempre um ato de humildade. É reconhecer que o amor é mais importante que ter razão, que a paz do lar vale mais que provar um ponto. Quarto, peçam perdão, mesmo quando acham que a culpa não é totalmente sua. O perdão não é um reconhecimento de culpa, é um gesto de amor. É uma escolha de privilegiar a união em vez da divisão. E quando vocês pedem perdão com sinceridade, o coração do outro se abre naturalmente para o diálogo e para a reconciliação. Quinto, orem sempre antes de dormir. Façam desta uma prática inegociável na vida de vocês. Não importa o que aconteceu durante o dia, não importa se houve discussões ou desentendimentos. Antes de fecharem os olhos, ajoelhem-se juntos ao lado da cama. Agradeçam a Deus pelas bênçãos do dia, peçam perdão pelos erros cometidos e entreguem nas mãos do Senhor todos os problemas e preocupações. Esta oração noturna vai ser como um escudo protetor sobre o sono de vocês e sobre toda a família. Vocês podem estar pensando: mas Padre Cícero, às vezes a situação é muito complicada, a mágoa é muito profunda, as palavras que foram ditas machucaram muito. Como é possível perdoar e esquecer tudo numa só noite? Eu entendo perfeitamente esta dificuldade, meus filhos. Há feridas que não cicatrizam de uma hora para outra. Há palavras que deixam marcas profundas no coração. Há situações que precisam de tempo e muita oração para serem totalmente curadas. Mas mesmo nestes casos mais difíceis, vocês não podem permitir que a mágoa pernoite no coração. O perdão não significa esquecer imediatamente ou fingir que nada aconteceu. O perdão é uma decisão, é uma escolha consciente de não alimentar o ressentimento,
de não remoer a ofensa, de não planejar vingança ou retaliação. Quando vocês perdoam, vocês estão dizendo: eu escolho não deixar que esta situação destrua o nosso amor. Eu escolho trabalhar para restaurar a nossa união. Eu escolho confiar que Deus pode curar todas as feridas e renovar o nosso casamento. É esta atitude de perdão que precisa estar presente antes de vocês dormirem, mesmo que a cura completa ainda vá demorar alguns dias ou semanas. E vocês vão descobrir algo maravilhoso. Quando vocês perdoam antes de dormir, quando vocês entregam a situação nas mãos de Deus, através da oração, Ele trabalha durante a noite no coração de vocês. Vocês vão acordar no dia seguinte com uma disposição diferente, com um amor renovado, com uma sabedoria maior para lidar com os problemas. É como se Deus aproveitasse o tempo do sono para curar as feridas da alma e restaurar a intimidade entre vocês. Eu já presenciei verdadeiros milagres acontecerem desta forma. Casais que estavam à beira do divórcio, que não conseguiam mais nem se olhar nos olhos, que tinham perdido completamente o amor um pelo outro, mas que decidiram colocar em prática este princípio do perdão noturno. E em poucos dias, às vezes em poucas semanas, a transformação era completa. O amor voltava mais forte que antes, a intimidade era restaurada, a paz retornava ao lar. Por que isso acontece? Porque quando vocês perdoam, vocês estão cooperando com a graça de Deus. Vocês estão permitindo que Ele faça o que só Ele pode fazer. Curar corações feridos, restaurar relacionamentos quebrados, renovar o amor que parecia ter morrido. Mas quando vocês se recusam a perdoar, quando insistem em guardar mágoa, vocês estão amarrando as mãos de Deus, impedindo que Ele haja na vida conjugal de vocês. Meus filhos queridos, a vida conjugal não é um mar de rosas. Haverá tempestades, haverá momentos de dificuldade, haverá diferenças de opinião e até mesmo conflitos mais sérios. Isto é normal. Isto faz parte da caminhada de duas pessoas imperfeitas que estão aprendendo a viver juntas. O problema não são os conflitos em si, mas a forma como vocês lidam com eles. Se vocês aprenderem a resolver as diferenças sempre no mesmo dia, se vocês fizerem do perdão uma prática diária, se vocês nunca permitirem que o sol se ponha sobre qualquer tipo de ressentimento, vocês descobrirão que cada tempestade, em vez de destruir o casamento de vocês, vai torná-lo mais forte. Cada conflito resolvido com amor e sabedoria vai ser uma oportunidade de crescer juntos, de se conhecerem melhor, de aprenderem a amar de forma mais madura e profunda. E tem mais uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Quando um casal pratica o perdão diário, quando eles nunca vão dormir brigados, eles não estão beneficiando apenas a eles mesmos. Eles estão criando um ambiente de paz e segurança que beneficia toda a família, especialmente os filhos. As crianças são como esponjinhas que absorvem tudo o que acontece ao seu redor. Elas podem não entender as discussões dos pais, podem não compreender os motivos dos conflitos, mas elas sentem perfeitamente quando há tensão no ar, quando há frieza entre o papai e a mamãe. E isto afeta profundamente o desenvolvimento emocional e espiritual delas. Filhos que crescem numa casa onde os pais praticam o perdão diário, onde as divergências são sempre resolvidas com amor e respeito, onde a oração noturna é uma tradição sagrada. Estes filhos aprendem desde pequenos a lidar com os conflitos de forma saudável. Eles crescem seguros do amor dos pais, confiantes na estabilidade da família, protegidos pela presença de Deus que habita naquele lar. Mas filhos que crescem vendo os pais brigados, que sentem a tensão constante no ambiente familiar, que presenciam discussões que se prolongam por dias sem resolução, estes filhos carregam feridas emocionais que podem durar a vida inteira. Eles podem desenvolver medo de se casar, dificuldade para confiar no amor,
tendência a resolver conflitos de forma agressiva ou, pelo contrário, evitando totalmente qualquer tipo de confronto. Por isso, quando vocês perdoam um ao outro antes de dormir, vocês não estão apenas salvando o casamento de vocês. Vocês estão protegendo o futuro emocional e espiritual dos seus filhos. Vocês estão ensinando para eles, através do exemplo, que o amor é mais forte que qualquer problema, que o perdão é possível mesmo nas situações mais difíceis, que a família é um lugar seguro onde sempre se pode encontrar compreensão e reconciliação. Agora, deixem-me falar especialmente com os maridos. Vocês, como cabeças da família, têm uma responsabilidade muito grande de manter a paz do lar. Muitas vezes, vocês acham que dar o primeiro passo para a reconciliação é sinal de fraqueza, que pedir perdão é diminuir a autoridade de vocês. Que engano terrível! A verdadeira força está na humildade. O verdadeiro líder é aquele que sabe quando curvar-se, quando reconhecer seus erros, quando colocar o bem-estar da família acima do próprio orgulho. Jesus, que é o nosso modelo perfeito de liderança, não hesitou em lavar os pés dos discípulos. Ele nos ensinou que quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. Quando vocês, maridos, dão o primeiro passo para a reconciliação, quando pedem perdão mesmo achando que a culpa não é totalmente sua, quando se ajoelham ao lado da esposa para orar antes de dormir, vocês não estão se diminuindo. Vocês estão mostrando a verdadeira grandeza de um homem de Deus. Vocês estão liderando pelo exemplo, ensinando aos filhos o que significa ser um marido segundo o coração de Deus. E para vocês, esposas, também tenho uma palavra especial. Vocês, que foram criadas por Deus para serem auxiliadoras idôneas, têm o poder de transformar o ambiente familiar através da sua atitude. Uma esposa sábia sabe quando ceder, quando usar palavras suaves que acalmam a ira, quando orar em silêncio pelo marido em vez de criticá-lo. Muitas vezes vocês ficam esperando que o marido dê o primeiro passo, que ele peça perdão primeiro, que ele tome a iniciativa da reconciliação. Mas às vezes Deus está chamando vocês para serem as primeiras a estenderem a mão, a oferecerem o perdão, a proporem a oração em conjunto. Não vejam isto como uma derrota, mas como uma oportunidade de serem instrumentos da paz de Deus no lar. Lembrem-se da sabedoria de Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Vocês têm o poder de edificar ou de destruir. Escolham sempre edificar, mesmo quando for difícil, mesmo quando o orgulho estiver gritando alto no coração de vocês. Agora, para finalizar, quero deixar com vocês uma promessa que vem diretamente do coração de Deus. Esta é uma promessa que tenho visto se cumprir milhares de vezes ao longo da minha vida. O casal que reza unido permanece unido. Quando marido e mulher se colocam juntos diante de Deus, quando fazem dele o centro da sua união, quando praticam diariamente o perdão e a reconciliação, eles criam uma fortaleza espiritual que nenhuma tempestade consegue destruir. Deus abençoa de forma especial os casais que o honram com sua união. Ele derrama graças especiais sobre os lares onde sua presença é bem-vinda. Ele protege as famílias que fazem da oração uma prática constante. Ele cura os relacionamentos que são entregues diariamente em suas mãos através do perdão mútuo. Então, meus filhos queridos, façam desta mensagem um compromisso para a vida de vocês. Prometam diante de Deus e diante dos anjos que nunca mais vão dormir brigados. Prometam que, não importa o que aconteça durante o dia, vocês sempre vão se reconciliar antes de adormecer. Prometam que a oração noturna vai ser uma tradição sagrada na família de vocês.
E quando vocês cumprirem esta promessa, quando vocês colocarem em prática estes ensinamentos, vocês vão descobrir que o casamento não é um fardo pesado para carregar, mas uma bênção maravilhosa para desfrutar. Vocês vão experimentar a paz que excede todo o entendimento, o amor que se renova a cada dia, a alegria de caminhar juntos rumo ao céu. Que Deus abençoe todos os casais que ouvirem esta mensagem. Que Ele derrame sobre vocês a graça do perdão, a sabedoria para resolverem os conflitos e a paz que só Ele pode dar. E lembrem-se sempre, o casal que reza unido permanece unido, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Vão em paz, meus filhos, e que esta palavra transforme para sempre a vida conjugal de vocês. Amém.